Pessoal, e o Renan Santos, que é um dos fundadores do MBL, que já vai lançar sua pré-candidatura a presidente da República, ele fez uma ameaça ao Flávio Bolsonaro. Segundo o Renan Santos, não era para o Flávio Bolsonaro estar vivo. Eu vou colocar aqui as falas do Renan Santos, vou trazer essa matéria do Metrópolis, porque você vai ver as falas odientas desse rapaz. Eu pergunto a você, se fosse Flávio Bolsonaro fazendo esse tipo de ameaça a alguém da esquerda, ou do MBL, ou a qualquer pessoa, o que estaria acontecendo agora? Tenho certeza que os ministros do STF já estariam abrindo inquérito, já estariam investigando, já estariam processando, talvez já estivesse caçando até o seu mandato. Mas como é um integrante do MBL, não aconteceu nada até agora. E quando o jornalista pergunta ao Renan Santos por que ele falou isso, segundo ele disse que tiraram fora de contexto as falas dele. Ele quer que o Flávio Bolsonaro morra politicamente. Mas não é isso que a gente entende quando ele fala. Olha só essas falas odientas desse rapaz e tire suas conclusões. Mas antes de irmos para esse vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, se inscreva-se no canal e olha só o que esse rapaz decidiu falar de forma aberta. Após declarar que o senador Flávio Bolsonaro tem de morrer, o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, afirmou que se referia à sua morte política. A fala do presidente do Movimento Brasil Livre, o MBL, que deu origem à polêmica, foi feita durante uma live e rapidamente se espalhou pelas redes. Flávio Bolsonaro é um ladrão. 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 É isso que o Flávio Bolsonaro é. Um ladrão. Então, é nossa função histórica acabar não apenas com, vamos dizer, a roubalheira, acabar com a esquerda. Nós vamos acabar com a esquerda. Mas o traíra tem que morrer. E o traíra é o Flávio Bolsonaro. Ele precisa ser destruído. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Me aguarde, seu vagabundo. Me aguarde. Diante das reações nas redes, Renan disse não defender violência física e sustentou que suas palavras foram retiradas de contexto. Renan afirmou não se arrepender da fala porque defendeu justamente a morte política do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e reforçou suas críticas ao senador, afirmando que ele é um câncer para a política brasileira. Para ele, Flávio teria sido responsável por decisões que comprometeram o combate à corrupção durante o governo de Jair Bolsonaro. Renan Santos anunciou sua pré-candidatura à presidência no ano passado, pouco antes de o Partido Missão ser oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E é porque os candidatos ainda não lançaram nem a sua candidatura e já tem a ameaça. Imagina quando chegar o tempo das eleições que começarem a fazer as suas caminhadas, seus comícios, suas viagens. Então é bom que o Flávio Bolsonaro invista em muita segurança, porque assim como aconteceu com o pai dele, quem vai duvidar que possa acontecer com ele também? Até porque, pelo cenário que nós estamos vendo aí, no segundo turno vai ser o Lula, o Larápio e o Flávio Bolsonaro. Não tem outro, né? Esse Renan Santos, ele está apenas se lançando para ser conhecido no Brasil. Mas quem conhece essa criatura? É um barraqueiro lá do MBL que se intriga com todo mundo, nada para eles presta. É igual o Nando Moura, ninguém presta aqui no Brasil, só eles que prestam. Pessoal, agora olha esse vídeo aqui porque as coisas estão muito favoráveis para Flávio Bolsonaro. Segundo essas pesquisas que saíram aí, o Lula está completamente desesperado e o Flávio Bolsonaro tem muito que comemorar. Porque o Flávio Bolsonaro não está nem fazendo campanha, não está nem no Brasil aqui agora. E as pesquisas já mostram o Flávio Bolsonaro como o favorito para ganhar as eleições de 2027, aliás, 2026 agora, sendo presidente em 2027. Olha só essa análise aqui com o Kim Paim sobre essas pesquisas que acabaram de sair, que é muito positiva para o Flávio Bolsonaro. Falando agora de coisa boa mesmo, boas notícias em sequência. Levantamento do Poder Data. Desaprovação do Lula já voltou a subir. O Lula só teve um curto período que a desaprovação dele deu uma cedida, que foi quando começou ali Tarifaço, Magnitsky, porque toda a turma da centro-direita, a imprensa, o judiciário, o empresariado, todo mundo entrou em campo com mentiras e dando gritariazinha ao invés de tentar usar a pressão do momento para salvar o Brasil. Só e somente só. Foi o único momento. E estava óbvio para todas as pessoas. Todo mundo falava, cara, isso daqui não é para sempre. Essa melhora, né, ou despiora do Lula não é sustentável. Todo mundo falou isso na época. Todo mundo falou. Mas qual foi a preocupação da turminha da direita permitida? Não, mas Lula, vocês estão ajudando o PT. E já tá ali. Não tem como. O governo Lula não se sustenta. Aquela narrativa da soberania nacional já foi pro saco. Ninguém liga mais. 57% de desaprovação. Só 34% de aprovação.
Lula já está vendo ali a desaprovação dele empatar com a aprovação entre os católicos. E o mandato começa com ampla aprovação. 62-31 já está 48-45. Independente se o número está certo ou não, o que você vê é uma tendência. Qual é a tendência? A tendência é que o Lula está cada vez menos aprovado e mais desaprovado. Esse número aqui eu não sei nem como é que um dia já foi mais baixo, né? Eu realmente não sei, mas tudo bem. Percepção de aumento da corrupção sob Lula sobe 10 pontos em 2 anos. Eu não sei como no Brasil, né? Ainda tem gente que acha que a corrupção durante o PT diminuiu. Mas você vê que o número que acho que diminuiu, né, é 18%. Aqui é o petismo fanático. Mas a quantidade de pessoas que vê que a roubalheira está aumentando, assim, segue no aumento aí, em uma tendência de forma inquestionável. E o diminuiu já está caindo bastante. E um dado que é bem interessante, porque não é a primeira pesquisa que mostra isso, não é a primeira pesquisa que está falando sobre isso. Hoje, o político com a maior rejeição do país é o Lula. E diferente do Flávio Bolsonaro, o Lula é uma pessoa que todo mundo já conhece. Flávio não é Jair. O Flávio pode até herdar, mas na hora que o Flávio abre a boca, são outros 500. E tu quer ver uma coisa que você vai entender de forma fácil, porque você acompanhou minimamente as eleições de 2022? Já estamos em janeiro e nem mesmo a Rede Globo, os safadinhos da Globo News, estão conseguindo vender aquele papo de frente ampla da luta pela democracia. Ninguém consegue atacar o Flávio Bolsonaro nesse âmbito. A capa da Veja é bem simbólica para relatar como o Lula está sozinho nessas eleições. Toda aquela máquina, todo aquele apoio que ele recebeu em 2022, ele não vai receber agora. Não vai receber agora. Com um candidato que não vai ter a rejeição de Bolsonaro e que possivelmente vai receber mais apoios do que o Jair teve em 2022. O cenário para o Flávio está cada dia maior e essa percepção... Peraí. Para poder colocar todas as pesquisas em sequência. Vamos botar aqui, ó. E essa percepção do Flávio, que a coisa só está melhorando, tá aqui, ó. A Polymarket é uma plataforma, né? Basicamente o pessoal aposta aí no que vai levar e normalmente a Polymarket tem uma tendência a acertar muita coisa, né? Porque mostra assim, as tendências da sociedade. E você vê que Flávio Bolsonaro tá numa crescente, assim, violenta, né? Porcentagem de chance de vitória. Flávio já tá batendo 30%. 30%. O homem tá crescendo. O homem tá crescendo. Na minha opinião, o candidato tem que ser Flávio Bolsonaro mesmo. Veja só, o Centrão tava querendo descartar ele, o Kassab tava querendo colocar o Tarcísio. Não, veja bem, porque a Faria Lima quer o Tarcísio, e o Brasil e o Centrão se dá bem com o Tarcísio, porque ele é governador de São Paulo, e Flávio Bolsonaro nunca foi governador, nunca foi prefeito, ele não tem competência. Mas depois que o Jair Bolsonaro indicou seu filho, que na minha opinião ele acertou, E eu vou dizer uma coisa, não tenho nada contra Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas é um ótimo governador, é um fiel aliado de Bolsonaro. Só chegou no governo de São Paulo porque Bolsonaro o apoiou, isso é um fato. Mas veja só, é bom que Tarcísio busque a sua reeleição porque fortalece a candidatura de Flávio Bolsonaro. Sabemos que São Paulo é o principal estado, onde é o primeiro colégio eleitoral com mais eleitores. Então é importante demais termos um governador e o prefeito de São Paulo, também o Ricardo Nunes, que já disse que ia dar apoio a Flávio Bolsonaro. Então eu tenho quase certeza que Flávio Bolsonaro vai ganhar essas eleições e tirar esse desgoverno que só está atrasando o nosso país. Agora olha só essa análise aqui com Rony Gabriel com relação a Flávio Bolsonaro. Porque enquanto muitos estavam dizendo, não, ele não consegue, não tem competência, ele não vai chegar, ele não sabe dialogar, veja só essa análise aqui que o Rony Gabriel vai fazer do Flávio Bolsonaro. Eu vou contar um negócio pra vocês sobre o Flávio Bolsonaro e as eleições de 2026. Eu passei o dia observando algo com as notícias que surgiram e algo me chamou muita atenção. No dia 5/12, o Flávio foi escolhido por Bolsonaro para ser o candidato à presidência da República. E olha só a notícia que tinha.
Por que a bolsa caiu tanto com o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência? Entenda. A bolsa brasileira perde 183 bilhões com efeito Flávio. Veja as maiores baixas. Basicamente, a baixa daquela época foi a seguinte: ter escolhido Flávio e não o Tarcísio significa que Lula vai ganhar as eleições e por isso a bolsa caiu naquela época. Ou seja, o pessoal dizia que Flávio não tinha chance, Flávio não ia chegar, que a coisa não ia acontecer. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui e disse que Flávio tinha chance sim, primeiro pelo perfil dele de construir, trazer o centro, trazer apoiadores pro seu lado, e que provavelmente ele iria reverter essa questão da bolsa e atrair muito mais o centrão, aumentando cada vez mais as possibilidades dele se tornar presidente. Bom, desde então se passaram aí 45 dias e olha só que interessante. Flávio cresceu nas pesquisas, isso é um fato, e as pesquisas já dizem: Lula empata tecnicamente com Flávio e Tarcísio no segundo turno. Veja bem, eles ainda colocam o Tarcísio, e já tem pesquisas dando Flávio Bolsonaro na frente do Lula. Só que tivemos duas notícias muito interessantes essa semana que poderia mexer com o mercado totalmente. Uma delas foi o Caiado, que foi pro PSD, e ó, certeza absoluta de que PSD terá candidato a presidente, diz Caiado após estiver no partido. E a outra foi a visita do Tarcísio ao Bolsonaro. Quando ele sai da casa do Bolsonaro, o que ele disse? Tarcísio confirma a Bolsonaro candidatura à reeleição em São Paulo e apoio a Flávio à presidência. Essa notícia que deixou claro que o Tarcísio não será candidato a presidente e ainda vai apoiar o Flávio, não mexeu na bolsa, ela continua subindo. Inclusive, esse é o gráfico do último mês. E o que isso significa para o mercado? Mesmo o mercado que entrou em desespero, achando que Flávio não tinha chance de ganhar do Lula e por isso caiu tanto a bolsa, e mesmo com a desistência do Tarcísio, que eles acreditavam ser o melhor nome, eles estão aceitando e vendo que Flávio é um candidato fortíssimo e deve vencer as eleições de 2026. E, gente, isso aqui não é opinião, não. Isso aqui é uma análise dos fatos. O mercado já entendeu que Flávio não é só um candidato viável, como provavelmente deve vencer as eleições. Sabe por quê? Porque o Lula tá enfiado em escândalos. É Banco Master, é o filho com não sei o que, a INSS e assim por diante. Agora esse negócio do Banco Master, que o Manteiga tava no Banco Master, que o ministro do Lula tava indicando, ou seja, o desgaste do Lula cada vez se torna mais absurdo, enquanto o Flávio tá mantendo sua postura mais ponderada e trazendo todo mundo para perto dele. Isso explica a euforia na bolsa que tem nome, o Trade Flávio. Até quem perde muito dinheiro numa aposta errada, tá apostando no Flávio Bolsonaro, ainda vai ficar achando que o cara não tem chance. O tiozão da esquina ali que vai dizer que não, Flávio não tem chance, nós vamos perder a eleição, né, gente? Vamos acordar. O Brasil já entendeu. Em 2026, nós vamos ter um novo presidente. E o cara tá aqui, ó. Olha só esse vídeo aqui com o advogado Jeffrey Chikini, onde ele vai falar dos políticos que estão no Supremo Tribunal Federal. Isso é um fato. Lá no Supremo Tribunal Federal nós não temos juízes de carreira. Nós temos políticos com a toga nas costas que estão ali devendo favores para aqueles que o indicaram. Isso é novidade para ninguém, não. O Zanin, o Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, todos eles estão ali, foram indicados e nenhum deles querem saber de obedecer à Constituição, fazer valer a lei. Não, para isso não existe isso para eles. A gente tá vendo a sujeira, a podridão, a lama que tá dentro do Supremo Tribunal Federal e pior de tudo é que os juízes têm lado ideológico, são de esquerda. O plano deles era prender e destruir o bolsonarismo. Quebraram a cara, não conseguiram. Olha só esses comentários aqui com o advogado Jeffrey Chikini falando daqueles políticos de toga que estão lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Sensacional, pessoal, esse comentário aqui. Olha só. Esses dias no aeroporto eu encontrei um desembargador e ele falou pra mim: "Pô, Chikini, você tá batendo demais no Poder Judiciário." Eu falei: "Não, veja minhas falas, eu dou nome aos bois. Porque o Poder Judiciário eu respeito. Os juízes de carreira são juízes muito sérios. Veja só, existem dois juízes no Brasil, o político e o magistrado. Aquele juiz que passou num concurso não é brincadeira não, Segre, é para ser juiz no Brasil, Marcília sabe. O cara que passa no concurso... Também. O Toffoli também sabe. Duas vezes, sabe. Reprovou 2 vezes. Tá? Para ser juiz no Brasil, primeiro, tá? Você tem que ter uma estrutura para estudar. Infelizmente, hoje, quem tem que trabalhar para sobreviver não consegue estudar para ser juiz. Isso é uma realidade. Então, os juízes são aqueles que acordam cedo, sentam para estudar e estudam até a noite. Fazem isso por 2, 3, 4 anos e passam num concurso e vão para uma cidade pequena e se isolam na sua bolha da toga. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas não tiveram tempo a se meterem em sindicatos, a se meterem em partidos políticos. Elas passam no concurso por meritocracia e elas vestem a toga de juiz. O famoso vestem a máscara mesmo. Essa é a verdade. E são juízes de carreira. De outro lado, você tem os políticos. O cara que é politiqueiro, que se meteu em sindicato, que se meteu...
E esse cara é bom de gogó. Esse cara é 7-1, como diz no mundo do criminalista. Não esqueçam que eu sou criminalista, né? Então, às vezes, eu mudo o linguajar, né? Hein, Ana? O 7-1, profissional, o somebody love, ele é bom de relacionamento. E ele se meteu em partido político. E esse cara chega no STF porque um partido político colocou ele lá. Ou seja, o cara que tá no STF hoje, ele não tá lá por meritocracia, ele tá lá devendo pedra pra alguém, essa é a realidade. Ele tá lá, ele chegou lá devendo pedra pra alguém, ele chegou lá tendo lado. Não é de esconder de ninguém. O Google tá aí a nos mostrar como Alexandre de Moraes chegou no STF. Ele chegou no STF resolvendo um BO da esposa do Michel Temer. Todo mundo sabe disso. Ó, quase engasgou. Falei alguma mentira? Vou até beber uma água. Coincidência. Não falei nenhuma mentira. O Toffoli chegou lá como? Amizade com o PT. O Fachin chegou como lá? Amizade com a Dilma. O Zanin chegou como lá? Advogado do Lula. Desculpa, mas é uma realidade. Se o Lula tivesse sido processado e julgado no mesmo formato que o presidente Bolsonaro foi, o Lula estaria condenado até hoje. Sabe por quê? Eu desenho. Se o Lula tivesse sido processado e julgado no mesmo formato que o presidente Bolsonaro, ele estaria condenado até hoje. O Lula é ex-presidente da República, por isso ele foi processado e julgado na Lava Jato pelo Sérgio Moro. Ex-presidente, não tem prerrogativa de foro, Lula foi pro primeiro grau, certo? Lula foi processado e julgado pelo Sérgio Moro, recorreu ao TRF, recorreu ao STJ, recorreu ao STF e o seu amigo de longa data, aquele que participou da escrita dessa atual Constituição, que foi o principal cabeça da campanha da Dilma e colocado por ela no STF, anulou seus processos. Hoje, presidente da Suprema Corte, Fachin. Como que foi? Foi com habeas corpus. Por que o Lula pôde fazer um habeas corpus? Porque ele não tinha prerrogativa de foro. Ele fez habeas corpus contra decisões de outras instâncias. Perfeito. Se ele tivesse sido julgado no mesmo formato que o presidente Bolsonaro foi, não caberia esse habeas corpus. Porque existe uma decisão que não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro. Ou seja, se o Lula, ex-presidente da República, tivesse sido processado e julgado com prerrogativa de foro direto no STF, ele nunca poderia usar um habeas corpus a seu favor. Porque se ele tivesse sido processado e julgado no STF, não cabe habeas corpus contra a decisão do STF. Então, o habeas corpus que salvou o Lula, o presidente Bolsonaro não tem à sua disposição. Lula estaria condenado até hoje. Então, essa é a leitura que esse sistema politizado, ele não presta. Esse sistema politizado fez com que o atual STF alterasse uma jurisprudência de 2005, que ex-mandatário é em primeiro grau. Por isso que o Lula foi processado e julgado em primeiro grau. Agora, quando chega o caso do bolsonarismo para julgar, eles mudam o entendimento de 2005, porque eles podem fazer o que eles quiserem. Eles mudam esse entendimento e dizem, não, agora, ex-presidente é julgado aqui no STF. Por isso que é um erro chamar foro privilegiado. Se privilégio fosse, seria não ser julgado no STF, né? Porque hoje privilégio é não ser julgado no STF, né? É o contrário. Agora uma notícia boa, pessoal, porque parece que os ministros da Suprema Corte querem que Bolsonaro vá cumprir a prisão domiciliar. Não era nem para ser prisão domiciliar, isso é um fato. Era para ele estar solto e livre. Mas melhor do que estar naquele calabouço. Melhor do que estar longe da sua família, não é verdade? Então, ruim por ruim, parece que os ministros estão chegando em um entendimento que é melhor Bolsonaro estar nos cuidados da sua família, numa prisão domiciliar, onde ele tem a sua esposa, a sua filha, não vai estar com aquele estresse todo de estar dentro de uma prisão, numa solitária, não é verdade? Eu acho que do ruim por ruim, em meio a essas injustiças que já aconteceram, é melhor ele estar na sua casa até o dia que ele, se Deus permitir, fique livre dessas aberrações, dessas injustiças que aconteceram. Agora, por que os ministros estão agora tomando essa decisão? Será que é medo que ele morra na prisão e o Supremo Tribunal Federal seja responsabilizado pela morte de um ex-presidente por causa de negligência? Porque eu vou dizer uma coisa, quantos bandidos esses ministros soltaram? Estão soltos aí. Sérgio Cabral, que pegou 400 anos de prisão,
deram prisão domiciliar para ele. O cara que assaltou o Rio de Janeiro em peso, né? Quantos outros aí na Lava Jato foram presos? Devolveram dinheiro, fizeram delações, disseram eu roubei. Hoje tá tudo solto. Estão até com os direitos políticos para buscar uma eleição agora em 2026. José Dirceu parece que quer ser deputado federal e já está cogitando ser presidente da Câmara dos Deputados. Lula presidente e ele presidente da Câmara dos Deputados. É inacreditável, né? Esses bandidos. Eu não duvido nada que o José Dirceu consiga se eleger como deputado federal aqui no país. O que mais nos espanta, não é verdade? Agora olha só essa notícia aqui que a jornalista do Oeste trouxe com relação a essa possível prisão domiciliar dada a Jair Bolsonaro. A transferência, essa mudança de regime para uma domiciliar pode estar mais perto do que nunca. Isso porque o apoio direto de alguns ministros que você já citou, Gilmar Mendes, Nunes Marques, e também uma visita técnica que aconteceu na semana passada pela Polícia Federal lá na Papudinha, no complexo penitenciário onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está cumprindo essa condenação a mais de 27 anos de prisão pela suposta tentativa de golpe de Estado. Essa visita técnica pode fazer toda a diferença. Os advogados de Bolsonaro acreditam que esse novo laudo médico pode ser um verdadeiro trunfo nas mãos, fora o apoio desses ministros. Gilmar Mendes, que é o decano mais antigo, inclusive, na Suprema Corte, após conversar com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, teria viabilizado também um encontro entre Michele Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo do inquérito que investiga essa suposta trama golpista. Essa reunião teria surtido um bom efeito. Depois disso, 3 peritos na semana passada, como eu disse, visitaram as instalações onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. E a grande preocupação é justamente com o agravamento do estado de saúde dele, que além de ser idoso, já tem mais de 70 anos, apresenta várias comorbidades, entre elas, né, a questão das cirurgias por causa da facada, da tentativa de homicídio que sofreu enquanto era ainda presidenciável, concorria ali ao Palácio do Planalto em 2018, e as complicações dessa tentativa de homicídio, fora outros quadros clínicos apresentados, apneia do sono e também essas outras questões, até mesmo câncer de pele, né, que quase ninguém fala, mas é importante lembrar que ele está fazendo tratamento também para um câncer de pele que ele descobriu há alguns meses atrás. Então, tudo isso tem sido argumentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma expectativa em relação a esse novo laudo médico que deve sair muito em breve, e também o apoio de ministros. Nunes Marques, por exemplo, já teria conversado também com o ministro Alexandre de Moraes, e a sinalização do ministro Gilmar Mendes no sentido de que há uma preocupação agora, não só por parte dos advogados, dos apoiadores da família de Jair Bolsonaro, mas também de magistrados de dentro do Supremo, com a situação do ex-presidente, né, que está atualmente nessa sala de um Estado-Maior, como é chamado. No entanto, os advogados argumentam que não é o local ideal para o tratamento, as condições em que ele está ali nesse cárcere, e que sim, uma prisão domiciliar é o mínimo que pode ser concedido nesse momento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então... Pessoal, ruim por ruim, é melhor ele estar em casa, do lado da família dele. Veja só, já tentaram matar ele, né? O Adélio Bispo, como a gente sabe. E eu não duvido nada que tenha os tentáculos a mando de alguém muito poderoso da esquerda. Esse alguém, não sei, quem sabe, tem 9 dedos, não sei, né? Até porque o Adélio Bispo era filiado ao PSOL, a gente sabe muito bem. Interessante é que o ministro Alexandre de Moraes, ele quebra o sigilo de todo mundo. Até de advogados de Bolsonaro, Moraes já quebrou sigilo, algo que não pode. Segundo aí a OAB, segundo a Ordem dos Advogados, segundo aí as normas deles, não pode quebrar sigilo de advogado. Isso é uma prerrogativa deles. Mas o Moraes quebrou o sigilo do advogado de Bolsonaro, aquele Youssef. E não pode quebrar o sigilo dos advogados do Adélio Bispo. Que incrível, né? E por incrível que pareça, 4 advogados de Adélio Bispo, grandes advogados, chegaram de avião no dia que aconteceu aquele atentado com Bolsonaro. Foi imediato, foi assim, do nada. Chegou os advogados dizendo, não, nós vamos defender o Adélio Bispo. Eles não podem dizer quem contratou eles. Isso é um absurdo, pessoal. Quando foi no caso da Marielle Franco, fizeram essa zoada esse tempo todinho. Cadê os esquerdistas? Ninguém fala mais da Marielle Franco, ninguém mais diz mais nada.
sempre quiseram culpar Bolsonaro, como se fosse Bolsonaro o mandante. Era isso que queriam jogar nas costas dele. Nós vamos descobrir quem matou a Marielle Franco. E sempre apontando o dedo para Bolsonaro. Depois que descobriram que foi um deputado federal lá do Rio de Janeiro que foi preso, e o Alexandre, por incrível que pareça, descobriram. Isso era até uma das pautas quando o Lula ganhou as eleições. O Flávio Dino disse, essa vai ser uma das nossas pautas, descobrir quem matou o Marielle Franco. Descobriram. Foi o Chico Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro. O que foi que aconteceu? Foi preso. Adivinha quem deu prisão domiciliar para o Chico Brazão? O Alexandre de Moraes. E o mais incrível é que ninguém da esquerda se manifestou. Fizeram um palco, fizeram um show em cima do caixão dela. Esse tempo todinho. E agora que descobriram quem foi, e depois que o Alexandre de Moraes decidiu dar prisão domiciliar a quase que heroína, né? Quase que ela se torna uma heroína, quase se torna uma santa para os esquerdistas, né? Não estou dizendo nada contra ela, não. Estou dizendo os esquerdistas que fizeram palco em cima do corpo dela. Agora ninguém fala nada contra Alexandre de Moraes. Já pensou se fosse André Mendonça que tivesse dado prisão domiciliar ao Chico Brazão? Já estariam colocando impeachment já para André Mendonça. Contra Alexandre de Moraes não falaram nada. E voltando ao assunto, por que Alexandre de Moraes quebra o sigilo de todo mundo? E quando se trata do Adélio Bispo, não, veja bem, é o louco solitário. Louco solitário com 4 advogados fortes. Um louco solitário que entrou na Câmara dos Deputados. Não, é inacreditável. Então a gente sabe, claramente, o Brasil inteiro sabe. Nós não podemos apontar o dedo, aquele foi o mandante. Nós não podemos. Não temos essa prova. Claro, mas que é da esquerda, que é uma cabeça muito grande da esquerda, nós não temos dúvida disso. E eu não vou nem dizer da esquerda, quem sabe até de um grau maior aí, né? Até, quem sabe, judiciário de algum lugar ali. Não sei. Eu sei que está muito bem protegido, não duvido nada que daqui uns tempos aí o Adélio Bispo seja solto, porque aí vão lá, o laudo psicológico aqui diz que o Adélio Bispo já pode voltar para as ruas. Já cumpriu sua pena. Aqui é o Brasil invertido, né? É o Brasil paralelo. Aqui é o Brasil onde existe 2 pesos e 2 medidas. Dependendo de qual lado você esteja, você vai ter vantagem. Dependendo de qual lado você esteja, se for o lado da direita, se for um apoiador de Bolsonaro, esqueça. Se você for comprar uma briga na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, e se você for aliado de Bolsonaro, esqueça. Eles vão engavetar, você não vai ganhar, e pelo contrário, você pode ser até preso, ser investigado. Não é isso que está acontecendo? Hoje nós temos uma grande liderança aqui no Brasil. Bolsonaro é o líder da direita, ninguém tem dúvida disso. Independente da sua situação, preso, inelegível e censurado, como ele está, mas ele é o líder da direita. Mas nós temos um segundo líder da direita. Foi descoberto. Ele já tinha muita força nas redes sociais. Nicolas Ferreira. Eu acredito que ele vai ser o nosso futuro presidente. Não agora, ele não tem idade. Acredito que ele vai buscar um governo no seu estado e ele ganha. Acredito que se Nicolas Ferreira agora, nessa eleição, dissesse vou lançar minha candidatura para o governo do estado de Minas, alguém tem alguma dúvida que ele seria um forte candidato com a chance muito grande de ganhar as eleições? Ninguém tem dúvida. Ele não tem idade. Mas se fosse para ele concorrer hoje com o Lula, quem tem dúvida, minha gente, que ele ia vencer o Lula? Um jovem inteligente, influente, de direita, patriota, que tem princípios, valores. Do outro lado, um descondenado que participou do mensalão, do petrolão, do aposentão, do eletrolão, dos correião, que mais? Do mastelão, do tofilão. Ele está envolvido em tanta coisa, esse descondenado, que nós precisamos vencer essas eleições esse ano. E eu acredito que Flávio Bolsonaro é o nome para ganhar. Flávio Bolsonaro é o nome para ganhar.
Tem aí o Romeu Zema, tem o Ronaldo Caiado, tem o Ratinho Júnior, mas eu já tô fechado com o Flávio Bolsonaro. Essa aqui é a realidade. Aí, só uma suposição, é só uma suposição, caso Flávio Bolsonaro não chegue no segundo turno, chegue Ronaldo Caiado, eu vou com Ronaldo Caiado. Alguém tem dúvida disso na direita? Aí se for Romeu Zema, alguém tem dúvida disso na direita? Se for Ratinho Júnior, ninguém tem dúvida, gente. Qualquer candidato na centro-direita contra o Lula, ninguém tem dúvida. Esse é um fato, isso é uma verdade. Mas como nós já estamos vendo quase que consolidado essas eleições no segundo turno entre Flávio Bolsonaro e o descondenado, Flávio Bolsonaro vai levar essa, se Deus quiser, e bora mudar o rumo desse Brasil, porque ninguém aguenta mais tanta corrupção. E outra coisa, não é só as eleições presidenciais, não. Principalmente o Senado Federal. Nós precisamos colocar impeachment para Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Pelo menos os dois, por enquanto, para dar a lição aos outros. Mas para isso, tem que mudar o Senado Federal. Deixar os que estão, os bons, os independentes, os que têm moral, e tirar aqueles que estão lá apenas como parasitas que querem blindar alguns ministros da Suprema Corte. Essa aqui é a realidade. Eram essas informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Se você gostou das informações, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.